Boa tarde para todos os presentes. A gente está nessa mesa das existências poéticas e políticas. Vou dar alguns avisos e daí a gente começa aqui as apresentações. Bom, a gente está na Casa Sete Selos Mais, que é composta pelas editoras Ainé, Bazar do Tempo, Carambaia, Círculo de Poemas, Cobogó, Fósforo e Ubu, além da revista Gama, da livraria Megafauna e da editora de audiolivros Supersônica. Os áudios das mesas estão sendo gravados pela Bucuaia Brasil. Os livros de que a gente vai falar estão sendo vendidos ali atrás e depois os autores vão autografar. Tem um bar lá no Jardim, que talvez vocês já conheçam, que é comandado pela cervejaria Catimba. Tem cerveja, vinho, cachaça, água. Então depois a gente pode também, todo mundo se divertir. Vocês também podem ir agora. A gente vai depois. Tem fones para ouvir os audiolivros da Supersônica por aqui. E também convidar todos para a próxima mesa, que é às 19 horas, que é Leituras Supersônica, Leituras Espiralares. Então será Leda Maria Martins, publicada pela Cobogó, ela mesma vai ler. Cristina Sharp, publicada por Fósforo e Ubu, leitura por Roberta Estrela Dalva. Jorge Augusto, Círculo de Poemas, por Jorge Augusto. E Antônio Bispo dos Santos, da Ubu, que a Roberta Estrela Dalva também vai ler. Então, esses são os nossos avisos. Essa mesa, ela vai falar de corpos, de sujeitos à margem, de sujeitos que vivem e morrem, amam e sofrem. Tremor, essa palavra vai ser bem importante aqui, e eu já vou explicar por quê. Antes eu vou apresentar os nossos convidados. Marion Aubert é dramaturga e atriz, autora de mais de 20 peças de teatro, dentre as quais se destacam Les Histrions, Orgueil, Poursuite e Décapitation e Tumulte. Em 2013, ela ganhou o prêmio Novo Talento da Sociedade dos Autores e Compositores Dramáticos, Homens que Caem. Este livro aqui, com tradução de Renato Forin Júnior e publicado pela Cobogó, foi escrita em 2016 numa residência com a companhia Les Souffleurs de Verre, o soprador de vinho, de Clermont-Ferrand, na França. Obrigada por estar aqui, Marion. A Helena é quem está fazendo a tradução pra gente. Acho importante apresentar a tradutora também. O Márcio Abreu é diretor e dramaturgo, fundador da Companhia Brasileira de Teatro, em 2000, com sede em Curitiba. Entre seus principais trabalhos recentes e muito premiados estão Isso Te Interessa, de Noelle Renaud, Esta Criança, coprodução com a atriz Renata Sorrah, Krum, de Hanok Levin, o francês. Em 2015, o Márcio escreveu e dirigiu o Projeto Brasil. E em 2017, coordenou e dirigiu o espetáculo Preto, ambos publicados pela Cobogó. Sem Palavras, que tem texto e direção do Márcio e venceu o Prêmio Shell de Dramaturgia desse ano, completa essa trilogia de peças que, aspas, citando o Márcio aqui do lado, tensionam perspectivas a respeito do Brasil. Bem-vindo, obrigada. O Bruno Cosentino é cantor e compositor. Ele já lançou 5 álbuns, está preparando um álbum com o Luiz Capucho. Ai, não mostrei o livro do Márcio. Sem palavras. Pode deixar. Sem palavras, desculpe. O Bruno vai falar do Cinema Orly, livro do Luiz Capucho, que é parceiro dele de música. Ele é doutor em literatura brasileira pela UFRJ, com uma pesquisa sobre amor e erotismo em Vinícius de Moraes. É criador e editor da revista Polivox, dedicada à canção brasileira contemporânea, e trabalha na coordenadoria de literatura do Instituto Moreira Salles. Com Eliane Robert Moraes, que está aqui na frente, Bruno é coautor de um pós-fácil dessa edição de Cinema Orly, da coleção Sete Chaves, da editora Carambaia, e dessa coleção a Eliane é curadora. Obrigada, Bruna, bem-vinda. Com o Tremor, então, de que eu estava falando.
No cinema Orly, o tremor ele vem do gozo, da ressaca, da exaustão. Eu vou ler um trechinho curto aqui, que é: costumava gostar mais da ressaca que da bebedeira propriamente dita, porque agora os sentidos, que na hora da bebedeira estavam embotados, ficam aguçados. Foi nesse estado de sensibilidade extrema, quando os músculos do corpo estão exaustos, e sua exaustão faz com que nossas extremidades tremam débeis, que meu namorado me falou de seu amor. Nada respondi, obviamente. Cinema Orly é um livro de autoficção que foi publicado pela primeira vez em 1999 e ganhador do prêmio Arco-Íris de Direitos Humanos de 2005, e conta a experiência do Luiz Capucho nesse antro adorável de sexo livre entre homens. O Cinema Orly, esse cinema pornô, é a experiência dele nos anos 90. Bruno, no Devassos do Paraíso, o João Silvério Trevisan fala que o livro é uma narrativa desenfreada sobre o caos do desejo, e ele até compara o Capucho com o Genê. Queria que você... O que é o Cinema Orly para o Capucho? Obrigado aqui pelo público, pela presença. Então, eu reli essa quando você enviou, né, do Trevisan, e eu não sei se é uma narrativa desenfreada, o caos do desejo. Eu acho que é uma narrativa muito ordenada até, e ordenada até pela repetição que acontece, que é flagrante assim no livro dele, que ele vai sempre ao cinema, e ele volta ao cinema, e ele volta ao cinema, e ele volta ao cinema. E o Espaço, ele volta ao cinema. E ele volta ao cinema para fazer sexo com outros homens. E no texto que a gente escreveu, Eliane, eu adoro uma hora que ela fala assim: a lei maior da vida sexual, a repetição. E eu acho que isso tem a ver também o fato. Então, assim, o desejo existia, mas eu não acho a narrativa desenfreada. E não acho também que o desejo era resolvido de forma caótica. E isso, assim, conhecendo o autor e conhecendo também a personalidade dele, tem algo que cria talvez uma tensão entre a narrativa entre o tema e a narrativa, que é um autor muito... é um artista muito contemplativo, que não levanta bandeiras, que não é combativo. Ele tem uma passividade que aceita as coisas, claro, não sem fazer crítica, mas ele vive aquilo de forma repetitiva, mas sempre também uma busca de um autoconhecimento, assim, sabe? E aí existe uma travessia, né? O personagem que entra no cinema pela primeira vez não é o que sai lá no final do livro, porque a repetição também, ela nunca é sempre igual. A gente, quando repete uma coisa, muitas coisas novas acontecem. Mas então eu acho que essa repetição, ela ordena bem o texto, e esse traço contemplativo e muito imaginativo dá uma beleza plástica, assim, e de observação, com uma âncora na observação, a partir de uma experiência sexual, assim, muito livre e muito intensa, assim. Obrigada. No Homens que Caem, que tem esse subtítulo, Cédric, Cativo dos Anjos. Cédric é o protagonista da peça, de Marion Aubert. Ele faz o corpo e os céus tremerem. A peça é um eco contemporâneo do primeiro romance do Jean Genet, Nossa Senhora das Flores, que é de 1942. E no texto da Marion, artistas de teatro estão montando uma peça inspirada, baseada, não é adaptação, é justamente um eco do texto do Genet. E tentando atualizar o mundo da Divina, que é a protagonista, que é essa prostituta, uma mulher trans, fascinada por assassinos. Eu vou ler um trechinho também sobre o tremor. É uma cena central da peça da Marion. E para guardar, sem dúvida, uma aparência de dignidade, saber onde enfiar seu corpo, seu olhar,
Divine, bêbada, esgotada, se sentindo velha, encontrou refúgio nas notícias. Ela se sentou na privada e se meteu a mexer no seu iPhone. E leu como destaque num vídeo postado pela Daesh, que é o Estado Islâmico. Quando dois homens montam um sobre o outro, o trono de Deus treme. Fecha aspas. E percorreu com os dedos a tela do smartphone. Homossexualidade, Síria, castigo. Ela leu: a homossexualidade é considerada um grande pecado no Alcorão. Ela pensou, sim, mas na Bíblia também. E depois disso, pensou no que ela tinha ouvido vagamente falar nas notícias. Na Síria, o Estado Islâmico joga os jovens gays do alto dos telhados. O personagem Cédric, que está dirigindo essa peça, ele tem muitas crises, ele não dorme, sobre como fazer essa peça no mundo de hoje e como atualizar ou trazer equivalências entre o texto do Genet e o mundo de hoje. E aí a Marion coloca uma série de elementos que são o tema da AIDS, vai colocar a Divino vai morrer de AIDS, daí um personagem fala, ai, não aguento mais, viado morrendo de AIDS, não é disso que eu quero falar. Eu estou citando o viado falando. Aí o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que naquela ocasião não era, né? E um fascínio pelos terroristas dos atentados de Paris de 2015. E eu queria perguntar para Marion, que é o seguinte: esses temas que ela elegeu, essa problematização do casamento, que o Cédric é casado, ele tem essa crise, mas eu já sou casado, eu não sou essa pessoa maldita. E o fascínio pelos terroristas, esses temas que ela elegeu, eu queria saber se eles têm o mesmo impacto que teve o Genet naquele momento em que ele escreveu os temas que ele elegeu, ou não, ou quais são esses temas tabu, quais são os temas que provocariam impacto hoje. Merci. Ouais. Déjà très rapidement, je suis très honorée d'être parmi vous au Brésil et je voulais remercier les éditions Kobogo. Grand merci d'être là. Alors, je ne sais pas si c'est aussi dérangeant que l'était à l'époque de Genet, que le roman a été censé. É bom baixar o dela. Não, ela não quer porque são 4 pessoas e vai demorar muito. A gente decidiu fazer assim. Então baixa. A gente quer que dê tempo da gente falar um monte, então a gente quer que a tradução seja mais... Eu vou tentar. Quando ela for falar, é melhor você fazer consecutiva. Aí vai demorar mais, eu vou ter que anotar, tomar nota em tudo bem, mas aí ela vai ter que fazer frases curtas, eu anoto e repito. Hein? Quer? Como é que você quer? A gente pode fazer a Marion sem o microfone, porque eles vão ouvir muito bem e aí a gente ouve português, senão isso não vai funcionar. Do you mind talking without the microphone? Yeah, sure. So ou senão eu posso fazer consecutiva, mas listen to you because you're very close to them and this is the most important and we're going to listen here in Portuguese. Como você quiser. Ela tinha decidido Parfait. Je vais essayer. Personne ne me comprend, donc tout va bien. Ninguém entende, então tá tudo certo. Então. Donc, je ne sais pas s'il a eu un tel impact. En tout cas, c'était très important pour moi de créer du trouble et d'être moi-même, de chercher quelque chose qui dérange. Donc, d'être moi-même dérangée. Alors, je provoque des choses incroyables. Ok, agora vai. Je pense, au moment de l'écriture, je me disais, qu'est-ce qui déjà, avant de déranger les autres, me dérange, viendrait me déranger. Et donc, dans le roman de Genet fantasme sur un assassin, Weidmann, qui a été condamné à mort. Et il fantasme là les posters des assassins dans sa cellule. Et nous, en France, au moment de l'écriture de la pièce, on était au moment des attentats. Et je cherchais à créer
des échos très approximatifs, parce que c'est pas du tout la même chose d'être l'assassin Weimann a tué un vieux, donc c'est pas du tout un crime politique, il a tué un vieux pour de l'argent. Et là je me suis dit qu'est-ce que ce serait d'idolâtrer une figure problématique. Et donc on était au moment de l'écriture, j'entends à la radio, il venait d'y avoir des attentats à Bruxelles, et je me suis dit, bah tiens, tentons, voyons voir ce que ça ferait de fantasmer sur la figure la plus terrorisante au sens propre de l'époque. Et donc effectivement, le personnage fantasme sur ce terroriste qui vient d'être la figure à bannir, en tout cas la figure d'effroi de la France contemporaine. Da França, né, terrorista da França contemporânea. E aí? Essa. Tá. Ok. E essa figura, que é o Salah Abdeslam, né, que é o terrorista, que sobreviveu, ele é ainda essa figura aterrorizante ou ele representa ainda um terror? Je pense, d'autres Français sont là, mais je pense encore que ces figures de terroristes incarnent l'effroi en France, quand même. Oui, je pense que, en tout cas, elles sont... Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui se masturbent devant ces figures. Eu não sei se há muita gente que se masturba diante dessa figura na frente. Ou alors, dans leur secret, on ne sait pas. Mais... Secretamente, talvez, não sabemos. Merci. O Sem Palavras, que é a peça do Márcio, ela foi criada nos anos 2020, 2021, nos anos Bolsonaro, e durante a pandemia de Covid-19. E o tremor vem do gozo, vem do medo e vem do pensamento. E esse tremor no Sem Palavras está nas falas das figuras, está nas rubricas e está inspirando, talvez, a peça. Porque o Márcio conta que o Paul B. Preciado foi um dos faróis na criação dessa peça pelo livro Um Apartamento em Urano, Crônicas da Travessia, que está num trechinho que eu vou ler agora, que é: dentro de você tudo treme, você conhece o tremor desde criança. O pensamento do tremor não é sempre o do medo, é também o que se opõe ao sistema. Você sabe desde criança que a gente entende melhor o mundo quando a gente treme, pois o mundo treme em todas as direções. O espetáculo ele é feito por corpos diversos, cheios de ambiguidades, que transitam e ocupam esse palco. E é uma dramaturgia muito marcada pela performance, pela dança, pela coreografia. Mas desde lá, antes de ser um livro, já existe um pensamento do livro que estrutura a peça e que é falado, né, o livro. E eu queria perguntar, e tem essa parte que eu adoro, que é livre do medo do livro. Eu queria perguntar para o Márcio, quais são os sentidos de livro no espetáculo e por que essa peça tem esse título Sem Palavras, pensando sobre o livro? Primeiro, queria agradecer imensamente o convite para estar aqui, esse encontro de 7 editoras nessa casa. Obrigado a Cobogó, a toda a equipe da editora, aos meus colegas, pessoas que eu estou conhecendo hoje. Tenho muito prazer em conhecê-los. E feliz de poder trocar e conversar um pouco sobre aquilo que a gente faz, portanto, sobre aquilo que a gente também é. Bom, o Sem Palavras, essa menção ao livro, a peça, o texto da peça brinca com a ideia de ser um livro, de ser uma peça-livro. Porque justamente a Mariana ela mencionou 2 trabalhos anteriores, que é o Projeto Brasil e o Preto, e que junto com o Sem Palavras formam uma espécie de trilogia que, de uma maneira bastante, talvez,
irônica, tenta, irônica, mas com certa radicalidade, tenta se descolonizar, tenta quebrar um pouco resquícios coloniais que estão dentro de nós, as pessoas que criamos essas experiências, para, de algum modo, criar ondas ou reverberações para além de nós. E a linguagem é um campo, talvez o primeiro, né, onde as colonizações agem, né, no campo das linguagens, assim como também as insurgências, as revoluções, os movimentos de ruptura também nascem no campo das linguagens, né? Então, o Sem Palavras é também um jogo a respeito dessas perguntas, né? Então, está, digamos, na base dessa ideia de ser um livro e de ter esse título, um pouco o livro como representante clássico, né? Da hierarquia do saber, né? Da torre do pensamento, né? Da separação entre cabeça e corpo, né? Da hierarquização da cabeça em relação ao corpo, né? Então, essa perspectiva de encarnar numa escrita um livro outro, né? Um livro tridimensional, um livro que dança, né? Palavras que dançam, né, Leda? Que cantam, Leda Martins, que está aqui, que é também não só o Paul B. Preciado, mas a Leda é uma pensadora, uma artista que influencia muito a escrita desse texto, assim como a Eliane Brum e tantos outros e outras e outras. Essa ideia de ser um livro também dialoga com essa influência do Paul B. Preciado, porque esse livro, Um Apartamento em Urano, ele tornou-se um livro depois, né? Ele é uma coletânea de crônicas, se não me engano, publicadas de 2015 a 2018, quinzenalmente, no jornal Libération, e que eu vinha lendo desde então, vinha acompanhando essas crônicas quando publicadas no jornal. E uma coisa que me atravessava nessas leituras era um sentido de deslocamento, que está muito presente na peça. Que tipo de deslocamento? Ou tremor? Que tipo de transição, de movimento, na minha opinião, está presente nessa escrita do Preciado, especificamente nessas crônicas? São crônicas publicadas em jornal, no entanto, elas têm um gesto que contém uma certa poética, e que, por conter uma certa poética, por se deslocar do campo estritamente jornalístico ou da linguagem estritamente crônica, ela se torna movimento, ela se torna trânsito, ela se torna transformação e, portanto, é lida e chega aos ouvidos, aos leitores, leitoras, de outros modos. Então, são textos que estão localizados num tipo de linguagem, mas elas dançam naquela linguagem, né? Naquele gênero. São crônicas que estão em constante transição e deslocamento. Então, isso me inspirou muito, por isso eu escrevi a peça como se fosse um livro, e um livro de crônicas, entre aspas. Evidentemente que esse formato de ser um livro de crônicas também foi radicalmente influenciado pelo fato de estarmos isolados por conta da pandemia e eu não poder encontrar as atrizes, os atores, os artistas que fazem parte dessa experiência, e ter que escrever isolado e também pensar que a peça, como eu ensaiaria essa peça? Eu tive que ensaiar essa peça individualmente, então ela
a escrita materializa conscientemente o que foi possível como processo de criação. E cada uma dessas, digamos, crônicas que formam esse livro de carne, esse livro orgânico, tem perspectivas, evidentemente, que dialogam com isso que você está trazendo como uma ideia de tremor. Eu diria que o Sem Palavras é uma peça sobre pensar os deslocamentos, as transições, o movimento como um território e não como sair de um ponto para chegar no outro, mas como um lugar onde se habita. E essa ideia, essa citação que você fez e que se refere também ao título Sem Palavras, tem a ver com essa ideia de que a quem historicamente num país como o Brasil, para não falar de outras territorialidades, a quem historicamente coube, foi dado o direito à palavra, a que corpos foi dada a possibilidade de ocupar a linguagem autonomamente, e a quem também historicamente foi recusada a escuta, né? Quem está sem palavras foi quem sempre teve direito a palavras. Quem nunca teve direito a palavras, dessas pessoas, eu escrevo, borbulham palavras em profusão. Então é uma peça um pouco sobre esse tensionamento entre corpos que historicamente são recusados, são apagados, e os corpos que historicamente são hegemônicos, né? Um pouco isso. Sobre isso dos corpos hegemônicos, nos 3 trabalhos existem sujeitos, pessoas que a gente pode dizer que estão à margem. Há muitos pontos em que esses 3 trabalhos se tocam, e um deles é a relação entre afeto e desejo, amor e sexo, como separados, como uma tentativa de uni-los, seja na peça da Marion tem a personagem da Divina, que é uma prostituta e se apaixona por assassinos, e daí tem um que fala, puxa, eu amei ela sem saber, quando ela morre. No Capucho, ele fala em diversos pontos, reiteradamente, ele fala, estou fazendo sexo, será que eu vou ter um namorado? Ele tem namorados, mas aí a intimidade é uma questão. E a ideia de um romance, a ideia de um relacionamento, né, como uma narrativa mesmo, né, do que é um romance. No Sem Palavras também tem uma cena lindíssima, que é Uma Travesti Ama, né, que eu acho que é o título dela. Mas enfim, eu queria saber se essa questão se há uma separação, se é uma contradição, mas enfim, como vocês veem isso do afeto e do desejo, do amor e do sexo, se é característico, exclusivo, se é uma questão dessas pessoas à margem nesses trabalhos, na representação, não estou falando tanto na vida, mas se quiserem falar também da vida. Quem quiser começar para os 3. No livro do Luiz Capucho, Cinema Orly, não acho que seja exclusividade de pessoas à margens. Sexo e afeto é uma questão para todo mundo, difícil de resolver. Aliás, diria que é o X da questão. Mas o que é legal no livro do Luiz é que ele é um antro como ele diz, um antro de livre sexo entre homens, mas todo o tempo ele está buscando um namorado. E ele diz a certa altura também que é um lugar sem alma, que as pessoas não têm alma, sem menor valoração moral, mas porque só faziam eram só imagens. Isso era uma beleza para ele, assim, né, para o personagem. Só que ele ao mesmo tempo tinha alma, assim, porque estava sempre buscando um namorado. E aí tem alguns casos, alguns envolvimentos amorosos. Às vezes ele prefere ir ao Orly fazer sexo, namorados que ele encontrava e conhecia no próprio cinema Orly.
Mas a coisa do tremor que você tinha dito antes, eu acho também que tem muito a ver no Luiz uma questão de uma mística sexual, assim, porque claramente é uma busca de um sagrado a partir do sexo, e a partir da repetição, e a partir de tudo. Existe uma despersonalização, uma indiferenciação a partir do fato dele se miscuir a descrição do cinema é uma coisa assim, é um ambiente úmido, escuro, fétido. Então, assim, tem toda uma ambiência, tem toda a descrição também dos corpos dos homens, tem toda uma descrição, uma atmosfera muito forte do bafo do cinema, né, como eles chamam, que faz aquela história ali fermentar, sabe? E aí, assim, o tremor é também o que desencadeia uma imaginação, assim, o que a Susan Sontag chama bem e se aplica ao livro do Cinema Orly, que é uma imaginação pornográfica. O livro é muita fantasia a partir de uma experiência real, né? Que ele teve, na verdade, na vida biográfica dele, teve um coma, teve um acidente, ficou paralisado e ele começou a escrever esse livro logo após esse acidente. Então, assim, foi um momento... Se eu descobri relendo o livro com a intenção de escrever um texto, junto com a Eliane, e a convite dela, que ele escreve num momento em que não pode mais agir. Ele não tem movimento nenhum. Ele inclusive escreve para reaver os movimentos, a coordenação motora das mãos. E escreve sobre um momento em que o movimento era completamente livre. E a certa altura ele diz assim: no Orly não havia filosofia. Se havia alguma filosofia, era uma filosofia sem palavras. E no início do livro, quando ele está escrevendo, ele diz assim: as ideias estão pressionando a cabeça, eu preciso usar palavras. Então tem uma trama também da vida biográfica com a vida ficcional que se passa ali no livro, que é muito interessante, muito complexa, assim, nesse livro, que, enfim, é muito rico, assim, a gente poderia falar durante muito tempo sobre isso. Agora faz consecutiva com o microfone. Ah oui. Ela fala, depois você. Ah ok, alors on va changer de méthode, il faut que vous fassiez des phrases courtes, que vous parlez, que je prenne note et que je répète. Et c'est pas du tout mon tempérament, je ne fais que des phrases longues. Et il faut que vous parliez. Mais là, vous pouvez parler avec Sinon, voilà. Et sinon, moi, je n'arrive pas à prendre des notes à la vitesse de votre... Alors, c'est les silences qui vont prendre toute la place. Je crois, en ayant... que par exemple, je ne sais pas si c'est pas partageable, je pense que c'est très partageable, et pas seulement pour la communauté homosexuelle, mais en tout cas, effectivement, quand je parle du tremblement du trône de Dieu, de cette violence qui est faite à Divine quand elle lit ces phrases, je me dis que la réponse sexuelle de... Donc, quand vous ne pouvez pas partager avec la communauté, donc vous voyez qu'en ayant par exemple, si on ne peut pas partager avec la communauté homosexuelle... Je pense que c'est partageable à l'inverse. Ok. Les homosexuels n'ont pas l'exclusivité de l'humiliation. Ok. Les femmes aussi. Hein? Ok, me parece então que Qu'est-ce qui est compatible? Je suis désolée, porque a gente mudou o método, então eu estou perdida, a minha cabeça ainda tem que se adaptar. La réponse à l'humiliation, a resposta da humilhação, c'est Divine, lorsqu'elle est humiliée, répond par l'extase. Elle transforme l'humiliation en extase. A Divine, quando é humilhada, ela transforma a humilhação em êxtase. Ela responde através da êxtase, do êxtase. Et donc, quand elle est niée, quand on l'écrase, quando ela é negada, quando ela é esmagada, elle oppose
la lumière, l'apparition, le sacré. Ela opõe a luz, a paixão, o sagrado. Et c'est une façon de prendre autant de place que ce Dieu dont le trône tremble. E que é uma maneira de ocupar tanto espaço quanto esse Deus que a esmaga e que treme. Et donc pour moi, effectivement, le passage par l'érotisme, par la sexualité, est aussi un chemin politique. Então, para mim, a passagem pelo erotismo, pela sexualidade, é também de uma retournement passagem de volta et d'affirmation de soi e de afirmação de si mesmo par l'éclat. através do brilho. C'était un poème. Era um poema. Sem palavras. Bom, concordo que também não é exclusividade de ninguém. Sobre a cena que você mencionou, tem uma questão que é fundamental e que também se apresenta na peça de outras formas, é que justamente a sociedade, digamos, a sociedade mais hegemônica, ela não costuma associar a corpos dissidentes, como, por exemplo, corpos, existências, travesti. Historicamente não se tem o hábito de associar a essas existências o direito, por exemplo, ao amor, o direito, por exemplo, ao pensamento, à articulação de um pensamento, e que esse pensamento seja também farol num campo plural de existências e que pode iluminar caminhos, assim como a vivência do amor a partir das singularidades de cada existência, né? É mais recorrente que a gente associe a uma existência travesti violência, sexualidades cifradas, pré-julgadas, moralizadas, né? Assim como a resposta de uma maneira também muito recorrente de muitas existências travestis tem reação a essa violência, né? Então, nessa cena, o que a gente vê é o nome da cena, da crônica, é Uma Travesti Ama. Então, é de fato uma cena sobre o amor. E o amor é narrado a partir de uma vivência muito simples, singela, né? Então você vê uma travesti enquanto amarra uma bota, um pé de uma bota, no tempo em que amarra essa bota que vem até a coxa, e que é difícil de amarrar. Você tem que conviver com essa amarração, com o tempo dessa amarração, partilhando, digamos assim, uma história a partir de uma possível vivência do amor. Numa relação muito direta com o público, talvez seja uma das cenas mais assim, endereçadas diretamente ao público. Foi uma parte do texto importante que se diga, das poucas em que eu pude escrever com algum nível de interação, gerando dispositivos improvisacionais que me dessem algum material para articular a dramaturgia daquela cena. Eu já sabia que era sobre isso, a partir disso, mas ainda não sabia que caminho essa escrita ia tomar. Então eu considero que essa cena é uma cena escrita
com a Vitória, que é uma das performers da peça, uma das atrizes da peça, que é uma travesti, e que fez o seu processo de transição, começou o seu processo de transição no início do processo. Né? O processo de criação dessa peça foi também o processo de transição dela e da irmã dela, a Vini, que também atua na peça. E nessa cena, ela diz, Sabota é chocante, né? O amor é chocante. Isso é muito bonito, né? Aquele corpo dizendo isso. Sim, e ela fala do tremor, né? Eu tô tremendo. Ela fala de vários tremores, né? Ela fala, não é fácil estar aqui, eu tô nervosa, eu tô tremendo. Né? A gente treme, né? É importante também tremer, não negar o tremor, né? Falar, existir a partir também desse tremor. Né? O tremor, em outra cena, eu digo isso, o tremor não é só o do medo, né? Mas é um tremor de oposição, é um tremor de proposição, é um tremor de afirmação de outro lugar, dentro de estruturas rígidas que esmagam determinados modos de existência. Então o tremor é uma estratégia. O tremor não é só uma categoria poética da linguagem, ou um estado que você pode associar, sei lá, ao tremor da terra, o tremor de medo, placas tectônicas que geram tremores externos e internos, né? Mas o tremor como dispositivo, estratégia de afirmação de vida e de modos de vida distintos daqueles que impedem que outras vidas existam. Né? Então, é um pouco sobre isso e, evidentemente, pleno do sentido do Eros, né? Da dimensão do Eros, que tem a ver também com a alegria. A alegria, não a alegria só alegre, mas a alegria violenta, a alegria triste, a alegria lúbrica, né? A alegria viva, em movimento, né? Sexual, portanto. Queria perguntar, principalmente para a Marion e para o Bruno, mas o Márcio, lógico, está muito convidado a responder, que é sobre a religião que está presente nos Homens que Caem e no cinema. Eu li, no 100 Palavras, se não me engano, não identifiquei a religião católica cristã, que ela aparece, e eu queria saber o que vocês pensam disso. No livro da Marion aparecem os nomes de muitos personagens, são referências. Tem Gabriel, tem a Divine, né? Que é Gabriel, Fifi do Calvário, Solange, que fala, tem o anjo já no nome dela, enfim, todos esses nomes. Tem referências a rituais também católicos, por exemplo, a Extrema Unção. E no livro do Capucho, a religião aparece muito, né? Também com comparações com rituais católicos e sexo. E eu queria saber se vocês acham que a religião ainda é bastante presente no nosso imaginário, ou se ela é um recurso literário e se está ligada ao erotismo também, tradicionalmente, de alguma maneira. E ao mesmo tempo, se os artistas estão puritanos demais para colocar a religião em contextos problemáticos, talvez. Je suis perdue. Un morceau. Voilà, dans les phrases par phrase. Oui. Je nais à baigner dans la religion. Baigner, o Genet cresceu na religião, né? Et je pense que pour lui, c'est une source d'inspiration. E para ele é uma fonte de inspiração. En particulier le rapport au rituel. Principalmente na relação com os rituais.
au faste, au décorum, com os fastos, as decorações, etc. à la sainteté. Com a santidade também. Et je pense que ce qui l'intéresse et ce qui m'intéresse aussi, c'est la transcendance, le sacré. O que interessa a ele, que me interessa também, é a transcendência, o sagrado. Pour pouvoir mieux blasphémer et le détruire. Para blasfemar, poder blasfemar melhor e destruir. Et par exemple, effectivement, la pièce s'ouvre sur l'enterrement de Divine. Como, por exemplo, a peça começa com o enterro da Divine. Et elle est toute belle, maquillée dans son cercueil, magnifique. E ela está linda, é toda maquiada no seu caixão, formidável, linda. Et les tantes la portent et descendent un escalier avec le cercueil. E as tias, né, começam a carregar o caixão e descem pela escada com ela dentro do caixão. Et le cadavre de Divine se ratatine, tombe dans le cercueil, donc elle est toute défaite. E o cadáver da Divine se encolhe, né, no caixão, né, ela cai para baixo no caixão por causa da escada, e então ela se desfaz toda aquela arrumação. Et Mimosa, une des tantes, veut lui donner l'extrême onction. E a Mimosa, uma das tias, né, quer dar a ela a extrema unção. Et propose de sucer le cadavre une dernière fois. E propõe de chupar o cadáver por uma última vez. Et tout ça est d'une grande beauté. E tudo isso é muito lindo. Et très drôle, tragique et drôle. E é trágico e cômico. Et je crois que ça parle aussi de la joie merveilleuse et pathétique, de la grandeur et de la misère. E que fala também da alegria, né, patética ao mesmo tempo, da grandeza. Et pour te répondre, je pense pas du tout être puritaine. J'aime parler de tout ça, de la religion, des saintes. Para te responder, não me parece que eu seja puritana, nem um pouco. J'aime. Ela gosta, adora falar da religião, dos santos. Oui, des das icônes. santas, dos ícones. Et elle est présente partout, même si moins qu'au Brésil. On croit qu'elle est moins présente, mais elle est encore très présente en France. On n'efface pas 2000 ans de christianisme avec 200 ans d'athéisme. E ainda que pensemos que a religião está menos presente na França do que no Brasil, ela continua sendo muito presente. Não esquecemos assim todos esses anos de cristianismo assim. No livro Cinemorli, primeiro tem que lembrar que a religião católica, não a protestante, mas a católica, tem uma volúpia de imagens, assim, é uma religião da carne, né? No ritual católico, a gente come o símbolo da carne de Cristo. E ainda molha no vinhozinho, molha no sangue. Então, assim, é uma delícia, a gente está comendo a carne do Cristo. Cristo, a imagem dele é ele pelado, de sunguinha. O Luiz tem uma descrição engraçada da cueca, ele fala que está de cueca. Mas é ele pelado de cueca na cruz, de braços abertos, com o corpo gostoso. Então, é uma religião muito sensual, muito sexual, de um apelo gigantesco. O ritual, para quem participou disso, eu não participei, eu não tive essa formação, mas o Luiz teve. É também uma formação muito rica assim, em sensualidade, né? E só aquelas imagens, gente, é uma coisa louca, né? Você fica zonzo, assim, de volúpia. E aí, no livro, ele toma isso tudo, nunca de uma maneira que ele queira fazer, como é muito comum, uma apologia contra a Igreja Católica, até porque ele se sente católico, ele é católico.
Mas ele acaba sendo um herege, né, quando ele faz, porque ele faz a contrapelo do que a ideologia moral da Igreja Católica prega. Mas ele não tem o menor ímpeto combativo. Aquilo ali é um manancial muito rico para ele, para a literatura dele. Então tem muitas comparações ali, usa muitos termos cristãos, né, diabo e Deus, diabo, mas também se assemelha mais o ritual do Orly, ele chama Orly de igreja, de templo, mas se assemelha mais também a um rito pagão, a maior parte das vezes, sabe? É mais um rito pagão do que qualquer coisa, ainda que ele use termos e que ele faça comparações. Agora, a lassidão do corpo de Cristo na cruz é uma coisa muito incrível, ele fala disso, é uma mistura de prazer e dor. Então aquilo dá muito tesão, a cara dos santos, assim, você não sabe se está gozando ou se está morrendo. Então isso tudo ele toma para a literatura dele e escreve sobre isso de uma forma, é um elemento que ele tem, isso é uma fonte de inspiração para ele, né? E eu acho que isso talvez tenha a ver também com essa questão da mística sexual, porque você quer esse contato com o sagrado, né? Então acho que é isso no livro do Luiz, assim. Obrigada. Eu tenho mais algumas perguntas, mas queria saber se vocês têm perguntas. A gente tem microfone para perguntas. Olá, boa tarde, boa noite. Primeiro, uma alegria, uma satisfação poder escutar a discussão. Eu venho do direito, mas também trafego entre direito e literatura, né? Achei muito interessante as questões do amor que choca, do amor chocante, né? E, sobretudo, em especial esses corpos dissidentes, né? Que são corpos da fratura, mas que também lutam para ser o corpo dos afetos. Como se falou lá, é o direito ao pensamento, eu diria o direito à família, inclusive. Né, o direito à família. Então vejo nesse momento também, gostaria de ouvi-los sobre esse certo tensionamento da linguagem que existe na judicialização dos corpos. Ou seja, quando eu me refiro ao direito à família, ao direito ao pensamento desses corpos fraturados, desses corpos dissidentes, necessariamente nós vamos passar no Estado de Direito pela judicialização dos corpos, pela judicialização desses corpos dissidentes. Então, eu gostaria de ouvi-los nesse sentido, como é que eles percebem essa judicialização dos corpos e nesse momento que o tensionamento da linguagem é necessário mesmo no Estado de Direito. É uma questão enorme, obrigado. Provoca vários caminhos para pensar. Assim, eu me lembrei de uma coisa para falar sobre isso. Eu mencionei aqui que o Sem Palavras faz parte de uma trilogia, que a primeira peça é o Projeto Brasil, que inclusive também é publicada pela Robogó, está aqui. Nessa peça, no Projeto Brasil, foi escrito em 2015, talvez 14, 15. E nesse momento, recentemente tinha acontecido na França todo o processo em nome do governo francês, pela Christiane Taubira, que era a ministra da Justiça da França, a proposta em nome do governo para o casamento e a adoção por casais homoparentais de crianças do mesmo sexo. Bom, e eu pego um excerto de uma coletânea de discursos públicos, que é porque o Projeto Brasil é uma peça articulada, uma dramaturgia articulada a partir de discursos públicos. Eu pego uma coletânea de discursos públicos da Christiane Taubira para criar uma dimensão na cena e na dramaturgia, que é uma performance que gira ao redor da afirmação de um certo direito a uma existência erótica partilhada, e que não é necessariamente
é a reivindicação de um direito que é mais reconhecido numa lógica heteronormativa, como a do casamento. E do poder que isso representa. No entanto, eu optei por, mesmo não eu como um homem gay, mas de uma sexualidade também fluida, eu não necessariamente almejo o casamento como um direito a ser exercido por mim, mas eu entendo que historicamente é importante para diversas comunidades sociais humanas exercer esse direito, mesmo que ele seja associado a uma lógica que não corresponde a determinados modos de existência, para que em algum momento isso se supere, sei lá, ou crie novos e outros caminhos. Então, é o que tu falas do próprio tremor, né? Exatamente. Nesse sentido. Exatamente. Título Sem Palavras, eu acho que tem um eco disso, disso que você propõe como uma reflexão, porque, na verdade, a maior parte, digamos assim, dos personagens que compõem essa peça são, evidentemente, refletem ou reverberam ou mencionam, encarnam pessoas, existências que são penalizadas historicamente, né? Para não dizer mortas historicamente, né? Então, de que maneira, né, determinadas existências vão tensionar, digamos, o corpus jurídico, judicial, legal, institucionalizado, e que não nos cabe. Nem a mim cabe. Nem a mim, que sou um homem cisgênero. A estrutura judicial jurídica não me cabe. Não é para o meu corpo. Ela não só me exclui, como me determina. Eu não posso ser determinado por uma estrutura que não corresponde à minha existência. E nesse sentido, a judicialização dos corpos é uma judicialização de uma linguagem, né? Totalmente. Uma linguagem dissidente. Uma maneira de falar rapidamente, só para reiterar o que ele disse, é que nós podemos muita coisa, assim, ou podemos fazer muita coisa que não é da ordem de alguma regulação. Então, assim, quando você tem uma lei regulando algo que não te interessa, como agora, por exemplo, essa onda que queriam proibir, quer dizer, não é da sua conta. Então, você querer obedecer leis de pessoas que estão regulando o seu próprio recalque ali no negócio. É um pouco que ele falou assim, algumas existências, algumas pessoas quererem criar leis com seus próprios recalques e suas repressões para outras pessoas, isso não cabe. Isso é errado, na verdade. Então, assim, está em disputa. Que está errado, eu sei. Agora você tem que levar para o campo político, para a disputa política, porque isso não cabe mesmo. Mais alguma pergunta? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tá? Peraí. Eu chego baixinho aqui. Boa noite, gente. Eu queria fazer uma pergunta especificamente para o Márcio, né? Porque acho que é bem mas talvez para a Marion também. Você citou do processo de transição da atriz que ocorreu justamente no início do processo do espetáculo. Eu queria saber em que medida que cada discurso tem a ver com cada intérprete, e aí como entra a dramaturgia no processo de ensaio, se tinham algumas temáticas e discursos que já estavam contigo, e aí você escolheu o intérprete que desse voz e corpo àquilo, ou se também foram demandas dos intérpretes que foram surgindo e você foi organizando e costurando isso. Um pouco de tudo, assim, mas sozinho, salvo duas exceções, isso se nota na matéria textual,
essa cena que eu mencionei, da travesti que ama, e uma outra que é uma espécie de aula de anatomia, que eu também pude um pouquinho, mas isso é determinante, um pouquinho de interação com a Kênia, que é a atriz que faz essa espécie de professora de anatomia. Mas, evidentemente, nada nasce do nada, né? Você não escreve, assim, a inspiração não é uma seta para falar de religião que cai zenitalmente no topo da tua cabeça e te ilumina. Não, essa seta que cai na tua cabeça zenitalmente, ela te esmaga. Esse tipo de inspiração eu tô fora, não me interessa. Então, a relação mesmo à distância, ou mesmo no campo imaginário, para por quem eu tô habitado para escrever, é importante para mim. Mesmo que seja no campo imaginário, mesmo que não seja uma pessoa ela mesma, sei lá, a Mariana aqui, que já tivemos tantas experiências nesse sentido juntos. Ali, no Sem Palavras, eu tive que escrever de um modo talvez mais tradicional, mas isso não é nem melhor nem pior, é só um modo ou outro. Marion quer responder? Alors, en fait, à l'origine, la pièce est une commande d'écriture. Então, na origem, a minha peça é uma encomenda de escrita. Cédric et Julien, les deux personnages principaux de la pièce, le metteur en scène et l'acteur. E Cédric e Julien, os dois personagens principais da peça, o ator e o diretor, sont mes commanditaires. Donc, quand ils ne m'ont pas du tout demandé à être dans la pièce elle-même, mais são eles que me encomendaram a peça. Eles não me pediram para eu estar presente, fazer parte da peça, mas... Et c'est le risque de travailler avec des gens vivants. E esse é o risco que corremos quando trabalhamos com pessoas vivas. Et je me suis dit qu'ils n'allaient pas s'en sortir comme ça. Et donc je les ai trempés dans l'œuvre de Genet. E então eu falei, vocês não vão se sair dessa. Então eu mergulhei eles na obra do Genet, do Jean Genet. Et pour l'écriture, les autres, lorsque j'ai écrit la pièce, la distribution n'était pas faite. La distribution a été faite après l'écriture. Quando eu escrevi a peça, a distribuição dos papéis ainda não tinha ocorrido. Ela aconteceu depois que eu terminei de escrever a peça. Et pour nourrir l'écriture, j'ai aussi rencontré, parce que la commande exacte, c'était de travailler sur Notre-Dame des Fleurs de Genet et sur un état des lieux de l'homosexualité masculine aujourd'hui. Porque a encomenda da peça era trabalhar sobre Nossa Senhora das Flores, obra de Jean Genet, e também como se encontra a homossexualidade nos dias de hoje. Donc j'ai aussi rencontré beaucoup d'hommes pour nourrir le travail. Então eu me encontrei com muitos homens para poder alimentar o meu trabalho. Et arracher un peu d'inspiration. E também retirar dali um pouco de inspiração. Donc oui, eux, ils étaient très concernés au premier chef par ces questions. E, portanto, eles estavam muito envolvidos com essa questão, essas questões. A gente precisa terminar logo mais, então vou fazer uma última pergunta para os três, que responderem como quiserem, que é sobre a prisão. Nas três obras existe uma ideia de confinamento. Na do Mais a gente estava falando disso da pandemia e de como ela aparece, então é isso que todos vivemos.
No Capucho, ele fala um momento que ele pensa que o bairro dele é uma prisão. Não, a prisão talvez seja o mesmo, né? Uma prisão ontológica, acho que é essa palavra que ele usa. E no caso da Marion, tem a prisão do Genet, obviamente, mas o Cédric, que é esse personagem contemporâneo, que não é o Jean Genet, que não sei se pode dizer nada a ver, mas ele é um artista bem colocado, que mora num apartamento de luxo e diz: este apartamento é a minha prisão. Então, esses vários tipos de aprisionamento que existem, eu queria perguntar qual é o de vocês. Se quem quiser responder. Meu aprisionamento? Que pergunta, gente. O meu aprisionamento são as leis. Esse é o meu aprisionamento. Eu quero fazer muita coisa que não é só a lei, não, é a moral. É uma lei também que não está escrita. E olha que eu sou um homem cis, tô dentro do padrão, assim, sabe? Mesmo assim, minha reunião de condomínio é um desastre. Porque é isso, você não pode, um montão de homem engravatado, querer proibir pessoas de se casarem. Não pode. Então, assim, isso acontece em vários níveis, entendeu? Então, assim, isso é uma prisão. Eu acho que essa é a prisão, a minha prisão. Não sei muitas, né? Provavelmente a da maioria das pessoas também, mas não sei por que me veio isso, mas eu sou muito corroído por qualquer hipótese de dimensão burocrática, então eu me sinto preso a estruturas em que a burocracia toma uma dimensão que tira sua alma. Isso é uma espécie de percepção de que isso me aprisiona, né? Só para complementar, ao mesmo tempo que existe uma prisão que é a moral para mim eu acho que é a maior prisão, existe a arte, e a arte ela é o lugar onde tudo pode, sabe? Assim, para mim sim. Então, assim, você dá livre, ali tudo pode, porque a nossa cabeça pode tudo. A realidade é miserável em relação a tudo que a gente pode fazer criativamente, assim, de forma com fantasia, né, com ficção. E a gente vai tentando fazer na realidade, porque a realidade é mais gostoso, né, tem corpo, mas a gente não pode, infelizmente, assim, né? Dans la pièce, l'appartement de Cédric est sa prison, mais sa prison surtout c'est son propre corps. Na peça, a prisão do Cédric é o seu apartamento, sim, mas na verdade, na realidade, a prisão é o seu próprio corpo. Et il dit que Divine est enfermée en lui, comme dans sa cage, comme si sa cage thoracique était une cage à oiseaux. E ele diz que Divine está prisioneira dentro dele, da sua caixa torácica, como se fosse uma gaiola de pássaro. Et il la délivre, quand Divine surgit, c'est comme une espèce de mue. Lorsque Divine surgit, c'est comme si elle s'échappait, comme si elle faisait une ouverture dans son corps. E quando surge Divine, é como se ela se escapasse, como se ela provocasse uma abertura no corpo dela. Et sans doute, ça raconte de mes propres prisons. E sem dúvida, isso fala das minhas próprias prisões. Et très souvent, moi, je me sens très à l'étroit dans mon corps. E frequentemente eu me sinto apertada no meu corpo. C'est peut-être pour ça qu'il y a tant de tremblements, tant de fièvre, tant de choses qui cherchent à jaillir, à sortir. Por isso, talvez que haja tantos tremores, tantas coisas que querem surgir, né, sair. Et sans doute beaucoup de prisons m'échappent parce qu'il y en a beaucoup, mais peut-être celle qui me pèse beaucoup lorsque j'écris, c'est la prison
du réel, l'actualité, les informations, beaucoup. Et la pression, une autre pression peut-être aussi qui est celle du milieu, de nos milieux d'artistes. E talvez muitas prisões me escapem. Eu não sei, aquela que mais me pressiona é a prisão do real, do cotidiano, da realidade, das informações. Des représentations dominantes sur les scènes. Das representações que dominam nos palcos. L'air du temps est extrêmement emprisonnant. O tempo também, né? O tempo atual que também aprisiona. Et il est très dur de mal penser sur nos scènes en France aujourd'hui. Mal penser. Sur scène, sur les scènes. Dans les œuvres. Dans les œuvres. Okay. E é muito mal visto na França o mal pensar mal nas obras. Et si Genet est si grand, je crois que c'est aussi parce qu'il pensait très mal, il retournait les valeurs, c'est-à-dire pareil. E se o Genet é tão grande, é porque ele também pensava assim, ele dava volta aos valores, né? Il érigeait, par exemple, il y a une scène capitale dans l'œuvre où Divine dit qu'il aime un jeune homme pour sa lâcheté. Há uma cena impactante na obra onde Divine